Vamos lá. Introdução, eu sei que não é... todos são muito bem conhecidos. Agradecimentos à mestra Vera que me chamou para a gente poder participar um pouco. Se vocês me permitem, eu tenho 2 anos de Jovem Pan que eu fiz, fui DJ, então eu gosto muito de rádio. Inclusive eu estou com um projeto de rádio agora. Para começar, eu tive uma época onde eu dei muito treinamento corporativo em estratégias de humanização no Einstein. Foram 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos. E isso me trouxe várias capacitações que eu acho que a gente deve começar a pensar em incluir, principalmente para essa nova geração. E para a nossa geração, eu sou uma geração intermediária, mas eu acho que é muito importante que a gente refaça esses conhecimentos em função da judicialização, né, do que está acontecendo hoje, invasão da especialidade. Ontem eu fiz um workshop aqui de estratégia de formação de opinião em redes sociais baseado em storytelling. Nós temos aquela situação do povo, não, quero colocar antes e depois, então o que realmente chama a atenção, o que vale a pena, o que não vale a pena. Essas discussões eu acho que a gente tem que começar a realmente desenvolver e levar em frente na sociedade brasileira, porque isso está diretamente relacionado à sustentabilidade da especialidade. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade de cunho científico, mas essa formação, eu estava comentando com a mestra, que no ano passado eu consegui publicar o primeiro artigo de soft skills, quer dizer, como você colocar na sua equipe, no seu staff, pessoas que tenham soft skills adequados a gerenciamento de conflito interpessoal com o paciente, comunicação interpessoal, como é que você evita um desconforto com o paciente, maus entendidos, a própria formação em como você vai se projetar na rede social, porque isso agora passou a ser mandatário. Nós temos dentista, nós temos biomédico, nós temos todo mundo dentro dentro da medicina, todo mundo quer uma fatia do nosso bolo. Então, como é que a gente vai levar? Eu acredito que o caminho seja a hiperespecialização. Então, você conseguir abranger várias situações. Eu gosto muito de contorno corporal, sou muito procurado para fazer lipoescultura. E hoje eu faço desde o emagrecimento e vou até a reposição hormonal nos pacientes para melhorar a qualidade de vida e etc., que isso é mandatário hoje. Como é que vocês enxergam a situação? Eu acho muito interessante, Marco, até porque você deu essa ideia do tratamento completo, que você vai desde o emagrecimento até o tratamento hormonal e passa pela fase do cirurgião plástico, porque a gente carrega uma herança de que o cirurgião plástico ele está restrito a uma única atuação, e aí a gente vem sendo usurpado das nossas funções. E bombardeado. Usurpado das nossas funções. Os nossos pacientes vão perdendo a referência porque outras pessoas oferecem tudo. Então eu acho que o que a gente quer mesmo é repensar a função da sociedade, trazer essas novas perspectivas de atuação do cirurgião plástico para a gente não ficar refém dessa situação. Você falou muito dessa ultra especialização e nós estamos aqui com o professor Nivaldo, que é um ultra especialista numa área de crâniofacial, e eu queria que você também trouxesse a sua opinião sobre essa nova lógica de mercado, a mídia social, como isso impactou. Eu assisti a sua apresentação para professor titular, vi você colocando uma bandeira em cada país do mundo. Foi uma coisa extremamente tocante numa época pré-mídia social. Hoje seria assim um case você poder
trazer toda essa globalização da sua atuação como professor para o conhecimento de todos os cirurgiões ou de todos os pacientes poderem acessar uma informação tão rica como essa. Então, eu queria ouvir você um pouco, que nós somos essa transição que veio do zero mídia para essa cobrança, como o Marco falou, de ter uma presença na mídia social também. Felipe e Marco, eu vou falar para vocês uma experiência muito interessante. Eu sou um cirurgião plástico de formação geral, né? Eu fiz cirurgia plástica geral durante muito tempo, muito ao contrário do que você começou falando da minha outra especialidade. O que eu vejo na prática existe uma coisa muito importante que vai sendo passada ao longo do tempo, que é o fato de o paciente está ficando de lado, né? É muito curioso que tem um vídeo, se vocês se interessarem por essas coisas históricas, que é um TED, né, de um cirurgião geral, oncologista, falando sobre a relação médico-paciente, né? E o quadro básico dele é um quadro de um autor inglês, de um pintor inglês chamado Fields, né, que chama The Doctor, né, e ele conta a história, que é o pintor, ele era o pai da criança que viu o médico cuidando dela, que tinha febre, difteria, se eu não me engano. Mas, enfim, o que eu queria dizer com isso é que, à medida que o tempo vai passando, a cirurgia plástica começou a encontrar os conflitos da modernização, que necessariamente precisa acontecer, que é o aumento do número de profissionais, especialização, e você vai tendo uma série de outros problemas, né? A mídia, que traz muitos problemas e traz muitas soluções, né? É muito interessante você enxergar a história da cirurgia plástica e a história de como ela se desenvolveu. A minha história pessoal ela é bastante interessante para exemplificar um pouco do que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem feito ao longo desses tempos, né? Eu, durante muito tempo, fui vinculado à sociedade, sempre me dediquei, acho que a cirurgia plástica tem um papel preponderante. Trabalho numa área extremamente multidisciplinar, né, em que uma das grandes discussões hoje que existe na cirurgia plástica, existe no tratamento das fissuras palatinas, que é a delimitação de áreas de atuação. Você, na realidade, à medida que você vai acoplando outras especialidades para oferecer um melhor tratamento para o paciente, você vai acabando criando, entre aspas, as grandes arestas, que a partir de um determinado momento, o cirurgião dentista resolveu que ele quer fazer lábio e palato, porque ele está apto, porque ele esteve do lado, ele viu, ele acha que a cirurgia é simples, e na realidade o que ele não avalia a cirurgia é simples, mas eu quero saber o que ele vai fazer quando essa criança tiver 18 anos e vier para corrigir o nariz desviado, ou vier para corrigir um outro problema. Quer dizer, são especificidades muito diferentes. Mas, assim, especificamente, quando você é um professor dentro da universidade, você vê passar por você uma grande quantidade de indivíduos. E você vai formando esses indivíduos com algumas características. Mas hoje, eu fiz medicina numa época em que eu admirava os meus professores. Eu tinha um mentor, eu tinha uma figura que eu gostaria de ser igual a. E o que acontece hoje na prática, em função até da modernização de mídia social, de uma série de coisas, você acaba deixando de lado alguns preceitos importantes, como ética, moral, e você passa a admirar o Instagram, porque eu particularmente, eu não tenho muito contato com essas mídias, embora eu tenha todas elas, né? Eu tenho uma filha de 16 anos e uma de 35. E, curiosamente, tem uma história muito interessante. A minha filha mais nova fez um Instagram para mim e colocou uma foto minha com ela, falando assim, minha filha mais linda. Em
3 segundos, a minha filha mais velha, que mora na Suíça, entrou em contato e falou assim, pai, que história é essa da sua filha mais linda? 3 minutos. Na Suíça é longe, né? São 5 horas de diferença de fuso, né? Então, assim, eu tenho que entender, respeitar e acreditar que essas coisas têm uma velocidade bastante grande. Sim. Só que a medicina ela foi evoluindo ao longo do tempo. A cirurgia plástica também, né? Então, quando você vê hoje, por exemplo, publicações científicas e apresentações em congressos, né? Isso é uma característica bem marcante da nossa sociedade, né? Os indivíduos que falam repetidamente todas as reuniões, você vai lá, mesa de rinoplastia, sempre o mesmo, sempre falando a mesma coisa. Aí quando você vai checar quais são as evidências dele, nenhuma, zero. Sim. Né? Então, esse é um dos grandes problemas Sim. que eu vejo. A dissociação entre a instituição que te representa, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a academia, e a universidade, e os ícones, ela é um grande problema para você enfrentar atualmente, né? Eu vejo hoje uma grande dificuldade de você, por exemplo, vou falar sempre pessoalmente, porque assim, como me atrair para vir a um congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? É muito difícil. Eu vou a uma média de 15 congressos por ano, Brasil e fora do Brasil. Tenho um cargo de representação muito importante em Nova York da Smile Train, em que eu tenho que tomar decisões sobre estabelecer protocolos de qualidade e segurança. Então, veja bem, o que é qualidade e segurança? Eu vejo, tive um embate recente aqui no Brasil, não vou nem mencionar as pessoas, mas é uma pessoa extremamente religiosa, dedicada, que queria cuidar das crianças, só que tecnicamente com muita limitação. Uhum. Então, veja bem, é impossível você dissociar qualidade de formação, treinamento e uma série de outros detalhes. Então, às vezes, só a dedicação e o seu ímpeto, né? a sua vontade de fazer o bem não é o suficiente para isso, né? Então, assim, o resumo, Felipe, eu vejo hoje os rumos que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica toma, eles são muito dissociados dessa avaliação de controle de qualidade misturado com dedicação e com individualismo excessivo, né? Sim. E eu tenho uma visão muito simples, né? Eu tenho muitos alunos e muitas pessoas que eu conheço nos Estados Unidos, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem uma força muito grande, que é a formação básica a partir de bons serviços e tratamento de algumas deformidades que muito poucas as especialidades conseguem, né? Se você pegar a origem da microcirurgia, a origem da cirurgia craniofacial, ela é toda em cima da cirurgia plástica, né? Os meus grandes mentores eram todos cirurgiões plásticos, né? Daniel Marchak, o Joseph McCarthy, o Ken Salyer, todos eles eram cirurgiões plásticos de formação básica forte em cirurgia reparadora. Então, quando você olha a sociedade americana, com muito poucos serviços de formação, com um número pequeno de residentes comparado ao Brasil, e todos muito bem empregados e ganhando muito bem, quer dizer, se é isso que de uma certa maneira hoje os jovens têm muita avidez, de uma rapidez e uma remuneração adequada, então o melhor exemplo é realmente reduzir o número de serviços, criar serviços mais estruturados, formar melhor o cirurgião plástico e tentar, da maneira institucional, aí sim, Sociedade Brasileira, Conselho Federal de Medicina, se defender das outras situações. Aliás, foi esse o elemento que fez com que a gente perdesse o controle sobre a sustentabilidade da especialidade. Perfeito. Com certeza isso. Quando você forma mal o indivíduo, um cirurgião plástico, você está entregando de bandeja para o ginecologista, para o dermatologista atuar dentro da área. Perfeitamente. Dizer, você formar melhor, um número menor
você vai ter maior respeitabilidade. Perfeitamente. E, consequentemente, vai haver uma respeitabilidade maior. Sim. É impossível você controlar a mídia, né? Você hoje vê coisas na mídia que me assustam, né? Eu vejo, por exemplo, é muito comum complicação, né? Casos secundários chegando de indivíduos que já, assim, são diferenciados, né? O que me chama mais atenção, né? Quer dizer, você vê o impacto da ação da mídia é justamente o fato de você pegar indivíduos diferenciados. Eu tenho uma história há pouco mais que um ano, uma paciente que eu, na época, que trabalhava com mama e abdômen, fiz mama, abdômen, lipo. Essa paciente voltou, fiz face, nariz, mento. E aí, recentemente, faz menos de 6 meses, veio para fazer uma segunda face. E ela estava... Eu fiz a segunda face e 3 meses depois ela voltou esquisita. Lábio cheio, né? Inchadão. Sim. E eu falei assim, o que aconteceu, né? Ela falou, não, meu irmão é dentista e ele falou que ia dar uma melhoradinha aqui. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Esse aspecto é um aspecto interessante, porque eu prego muito, porque a partir do momento que você fica usando preenchedores, etc., você está na mão de uma indústria farmacêutica. E eu gosto demais das enxertias de gordura faciais. Gosto muito, os resultados são muito bons, eles ficam naturais. Agora, a gente precisa ter um jeito de como lidar com esse requerimento histérico que a própria rede social impôs nas pessoas, né? Todo mundo quer chegar à perfeição, que a gente não sabe que perfeição é essa, né? O que está na cabeça da pessoa. Marco, você tocou num ponto essencial, né? A ingerência da indústria farmacêutica e da indústria dentro da medicina é um marco para todas as especialidades, né? E a cirurgia plástica não ficou fora disso, né? Eu me lembro que muito tempo atrás os ortopedistas e eram tidos como os entre aspas, os médicos que recebiam da indústria da placa e parafuso. Perfeito. Hoje você tem placa, parafuso, medicamento, botox. Sim. Eu vejo o produtor do botox lá dando risada sozinho, né? Dando risada sozinho. Quando não, e a gente tem indústria que está pegando, por exemplo, biomédico, fazendo workshop e capacitando essas pessoas. Sim. Então, eu acho que a gente precisa começar a entender de que maneira fornecer um produto de altíssima qualidade, que necessariamente não precisa ser retocado a cada 4, 6 meses, e como a gente ficar livre dessa indústria. Porque você pega lá, eu tenho a centrífuga, eu trabalho a gordura, etc., faço o implante, essa paciente fica 1 ano, 1 ano e meio, tranquilamente, sem ter dependência de outras terapias. Agora, essa indústria, ela não tem lado. O lado é dela. Ela quer vender ácido hialurônico, ela quer vender botox e o resto que se dane, né? Não tem... Marina, eu quero falar um pouquinho. Eu ainda sou ligada à faculdade, né? Eu acabei de almoçar com vários residentes, até estava conversando. Eu acho que nós estamos numa época que nós estamos com uma geração de jovens, eu acho que X, Y, não sei direito qual é, que eles são imediativistas. Sim. Eles querem se formar, ganhar dinheiro, comprar o carro, a casa, viajar, né? E eles não querem passar pelas etapas que nós passamos. Nós somos residentes, a gente trabalhou, deu plantão, estudou e fomos subindo e agora estamos bem, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com um grupo que está muito imediativista, que pensa muito em a parte financeira. E eles falam mesmo. Hoje eu fiquei até assustada lá embaixo. Tanto é que você tem uma invasão de Instagram de gente que acabou de se formar. E todos têm Instagram.
Mas, Aí mas eles... os parâmetros deles são os influencers, né? Esse aqui esse É, é o o parâmetro padrão errado, né? O meu parâmetro era o professor que eu admirava porque ele era bom cirurgião. Agora, o parâmetro dele é o cara que tem um Ferrari no Então, Instagram mas eu acho que não isso, estudou. Esse que é isso o problema. foi uma situação da própria sociedade, que não é culpa de ninguém, mas não se enxergou essa evolução. Eu lembro que o professor Baruch falava, cara, daqui 30 anos, eu estou formado há 33 anos. O mestre falava já há 30 anos atrás, cara, você não sabe, daqui 30 anos, que era o gap cultural entre... Nós continuamos sendo colônia cultural. Então, daqui 30 anos você não sabe o que vai acontecer. Eu comecei a falar de marketing médico em 2017, e em 2017 eu falei, cara, vocês não sabem aonde esse negócio vai parar. Tanto que o próximo curso que eu vou dar agora é como não fazer papel ridículo nas redes sociais. Para tentar trazer, porque o cara ele se forma e ele quer partir para a rede social e tentar ganhar dinheiro, não sei o quê, ele joga o status da especialidade lá para baixo. Então isso é uma posição importante, que a gente tem que ter uma nova linha de comunicação e uma linha de ensino para ensinar esses caras a se comportar de uma... Porque eu gosto muito de high branding, é uma coisa que eu domino muito bem, como elevar o teu honorário, como elevar a sua posição, como você ascender nas classes sociais, modéstia à parte, enfim. E o high branding é o que te traz um mínimo de respeitabilidade. E os caras não querem saber, eles querem se formar e achar que vai comprar Lamborghini logo de cara. Ninguém quer passar pelas etapas. Eu acho que a gente tem a obrigação de reduzir a quantidade de gente e não sei como fazer isso, mas começar a selecionar o perfil adequado para quem a gente quer que represente a sociedade nas mudanças mercadológicas, comerciais. Isso hoje eu acho que é fundamental. Mas você precisa entender que a sociedade, ela na realidade, ela tem uma representatividade dos indivíduos que a compõem, né? Então, se você tem um país onde o Congresso Nacional é presidido por um indivíduo que tem uma série de questionamentos jurídicos, aí você extrapola isso para a universidade, extrapola isso para a sociedade, você acaba se vendo numa situação que o que falta é ir um pouco mais atrás do que você está falando, né? Você ensinar alguém hoje, por exemplo, que tem 6 anos de medicina, 5 anos de residência, chegar aqui, você vai ensinar pouca coisa para ele. Você vai... eu acredito muito em legislação, quer dizer, regras e punições. Onde você não tem regra e não tem punição, é muito difícil você educar, né? Educação é uma coisa complicada. Olha, isso que você está falando é fundamental. Vou dar um exemplo. Na gestão passada, tem o Alexandre Cataoca, um colega nosso que talvez seja o maior perito de cirurgia plástica do estado de São Paulo, e a gente tinha com ele uma presença marcante no sentido da representação ética em relação a associados que fizessem infrações ao CODAME, e tiveram indivíduos que falaram, não, o negócio vai acabar para mim, eu vou sair da sociedade. E agora, com a gestão da professora Lídia, eu não estou fazendo juízo de valor, mas que eu falei, não vamos deixar, não vamos fazer mais nada com ninguém. Então, acabou-se essa linha de educação através de regras e punição. E isso estava acontecendo de uma forma muito interessante. Agora, não adianta você querer punir, a gente tem que dar para as pessoas uma perspectiva de comportamento público na rede social. Isso é educação. Uma das coisas que mais me marcaram, eu sou a primeira mulher que entrou no serviço do Roberto Millan. Então, sim.
E a coisa que ele mais falava era sobre ética, tratar bem o paciente. Sim. É isso que a gente tem que resgatar, ter o relacionamento médico-paciente. Perfeito. Eu vou contar um caso, assim, um exemplo. Eu tinha uma velhinha que ela tirou um vaso celular aqui, foi feito um enxerto, perdeu totalmente. Ela ia toda semana, durante 6 meses, ver aquele enxerto lá todo necrosado e preto. Nunca passou pela cabeça dela, foi na minha época de residente, que o médico tinha feito alguma coisa errada. Ele acreditava lá no médico, ele respeitava. A cirurgia deu errada, mas ela respeitava. Hoje em dia, não. Você sai da casa de um, vai na casa do outro, né? Então, eu acho... voltando assim, a educação. O outro te fritando. Te fritando, só fala mal do anterior, né? Eu acho que a gente tem que resgatar, como você falou, ou diminuindo os serviços, conversando com os chefes de cadeira. Teve um congresso a palestra foi do Dr. Bozola, que ele falou sobre o berço. Não sei se vocês lembram dessa palestra no Congresso. Eu falei, não vou nem assistir essa palestra. Sabe o que ele falou? Ele falou isso assim, da educação, o berço de casa, o que tua mãe ensinou, o que teu professor lá Sensacional. Essa palestra foi linda. Ele não falou nada de cirurgia plástica. Ele falou, aquele médico que seguir isso vai ser um bom médico, vai conquistar os seus pacientes, Sim. vai tratar bem. A gente aqui todo mundo com mais de 30, 40 anos, com certeza a gente trata bem nossos pacientes, porque, olha, aquela palestra eu não esqueço. Ele falou sobre o berço, sobre a educação. Então, eu acho que a gente tem que educar, Sim. mesmo que seja até o chefe da cadeira, o chefe do serviço, os residentes que estão saindo. Agora, estamos numa geração difícil, Sim. sabe? Mas eu acho, Marina, ao mesmo tempo, que a gente tem que ter uma proposta de ensino, de educação, mas, por outro lado, como sociedade, a gente tem que entender o fenômeno e acolher Sim. essas novas manifestações, porque assim como você falou do DEPRO, há 2, 3 anos fazia sentido aquele rigor que estava se aplicando. Hoje não faz mais sentido frente ao contexto de todos os outros médicos e toda a especialidade, você ter uma regra que vem do CFM e você ser a única sociedade que está punindo o próprio associado. Então, eu acho que a gente também tem que ter uma modernidade de ir se adequando às situações do mercado. E a pessoa nova, eles estão evadindo. Então, eu acho que a gente tem que ter um campo que orienta e o outro campo que absorve esse novo movimento. Eu lembro agora que a gente voltou da pandemia, que em várias situações, quando as empresas resolveram que os funcionários tinham que voltar ao presencial, Sim. eles falaram, nós não vamos voltar. E não adianta o dono da empresa falar, como assim não vai voltar? Então eu enxergo que o jovem cirurgião que entrou na mídia, que quer se remunerar rápido, como sociedade, a gente tem que enxergar esse fenômeno, trazer o cara para dentro e lidar com isso da melhor forma. Isso o Marco vai entender perfeitamente, porque as empresas falaram, tudo bem, eu acho que é uma questão da gente ter... Nós vamos então fazer 2 dias da semana. Hoje em São Paulo, o trânsito na cidade, de terça, quarta e quinta, acabou. Porque, ao contrário, segunda e sexta, quando as pessoas ficam no home, o trânsito é muito menor do que nos outros dias. Sim. Então, o que foi isso? É a gente entender o novo movimento, trazer para nós e equacionar os Então, caminhos. esse novo movimento tem que ter um estudo nosso, interno, para desenvolver uma situação chamada planejamento estratégico. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, o que a gente quer na formação, para onde a sociedade vai evoluir, uma vez que ela continua sendo uma sociedade de cunho
científico, mas como é que a gente vai ter a atuação? Olha, desculpa, eu vou só respeitosamente discordar em relação ao DEPRO, porque os caras que saíram não traziam absolutamente nada de bom. As pessoas que saíram, eu tive vários contatos, enfim, eu participei muito de discussões institucionais com o Denis Calazans, na tentativa da gente conseguir construir uma situação. Eu acho que essa situação, eu acho que a linha de comunicação institucional da sociedade brasileira precisa ser aprimorada e revista. Porque a partir do momento, porque marketing comunicação é constância e repetição. Tem um ponto que a gente estava conversando, é sobre o respeito aos cirurgiões plásticos que trabalham no SUS. Sim. E o respeito aos cirurgiões plásticos que atendem convênio. Tá? Tem a parte financeira, tá? Não é nem isso. Eu vejo a nossa sociedade, quando você fala que trabalha só no SUS, fazendo reparadora, queimados, sim, ou você faz convênio, muitos colegas falam, nossa, eles fazem só esse tipo de coisa, não sabem fazer nada, eles excluem a gente. Imagina só, né? Assim, depois a doutora Vera pode falar melhor sobre um colega que trabalha no SUS. Eu fui questionada há uns 30 anos atrás se eu queria atender plano de saúde. Né? Um dos motivos de eu estar aqui. Eu falei, nossa, eu fui criada no Milan. Quem conhece o Milan sabe que ele não fazia nada disso, né? Aí eu pensei, como eu voltei para a minha faculdade, eu sou formada pela ABC, eu falei, eu vou atender plano de saúde, como eu atendo até hoje. sim. Eu cresci, eu fiquei viúva no meio do caminho, criei meu filho do mesmo jeito que eu tinha quando meu marido estava, estou bem financeiramente e fui lutando, galgando, atendendo o SUS, respeitando meus pacientes, SUS não, convênio. E ganhando. Hoje eu faço bastante pós-bariátricas, eu faço a minha cirurgia pelo plano de saúde, mas eu também ganho meu dinheiro nas cirurgias que não têm cobertura pelo plano. Tá? É pouco o plano de saúde? É. Olha, uma das coisas que a gente poderia fazer, aí eu acho que a coisa é um assunto de grande. Então, talvez o presidente da sociedade, os deputados, a ANS, a remuneração da gente. Né? Então, porque... se você me permitir, eu vou interromper você, porque você está tocando num ponto muito importante. Porque eu me lembro muito bem quando foram discutir a tabela do SUS, a remuneração dos planos de saúde, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na época, ignorou essa tabela de procedimentos que era na época. E durante muitas gestões, e isso é uma coisa que volta ao que você está falando, quer dizer, o que pode fazer uma nova gestão? Eu diria para você, muito pouca coisa, porque a gente vem de pelo menos umas 10 gestões seguidas de ignorância total a CFM, a discussões importantes. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Crâniofacial. Eu ia a Brasília para discutir procedimentos, lista de procedimentos, tabela de procedimentos do SUS, né? Nós estávamos falando de SUS e nunca tinha um representante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Crâniofacial, à época, hoje a associação, ela dependia juridicamente e frente à AMB, que a Sociedade de Cirurgia Plástica, a Sociedade de Otorrinolaringologia, a Sociedade de Cabeça e Pescoço assinassem e dessem um aval para tudo que nós fizéssemos. E nunca na década de 2000, não sei nem quem eram os presidentes atuais, nunca apareceu um representante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, assim, a Sociedade Brasileira, previamente, e dando
total razão a você, nunca se incomodou com tabelas, procedimentos, delimitação de procedimentos junto à tabela da MB. Nunca sequer. Se você hoje colocar os presidentes passados numa mesa, eles não sabem nem onde fica Brasília, nunca foram a Brasília, não tem a menor ideia de defesa de categoria. E esse no meu modo de ver, uma das principais razões da existência de uma instituição como a Sociedade Brasileira, que vai congregar seus membros, que pagam anualmente uma taxa, que não é só para vir no Congresso e apresentar trabalhinho, eles são representantes de uma classe, frente à instituição maior da medicina, que é o Conselho Federal de Medicina. Então veja, é um pouco mais embaixo o buraco, na realidade. A gente tem gestões que foram... não vou usar essa palavra, mas assim, foram ruins ou medíocres, né? Sobre o ponto de vista defesa profissional dos sócios. Tanto que, durante muitos anos, pouquíssimos associados queriam se tornar titulares, porque aumentava a anuidade, não tinha representatividade e sequer tinham no meu caso, representação da sociedade. Eu vou fazer o trabalho de titular, eu não sou cientista, eu sou um médico. Eu tive um grande mestre na Santa Casa, que era o professor Maffei. E o Maffei falava, vocês acham que vocês são cientistas, vocês são médicos, isso me influenciou muito na minha vida. Hoje eu gostaria de fazer o meu trabalho de titular baseado em estratégia de comunicação e formação de opinião. Porque eu acredito que esse seja um item fundamental para uma nova postura dos associados, que vai fazer toda a composição e a nova imagem que a gente precisa realmente construir da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É um trabalho absolutamente... Eu acho que a definição precisa de sociedade é assim, os associados é mais ou menos igual à democracia, né? Eles elegem alguém para representá-los. Aqui não, aqui eles vão trocando de cadeira e se auto-elegendo, representando apenas um grupinho pequeno. Né? E isso foi uma bandeira que eu defendi na minha gestão como presidente da Regional São Paulo, que foi trazer o voto universal. Sim. Que por mais incrível ou bizarro que seja, não era o voto universal. Então você que não fez o titular, porque não tinha essa pretensão acadêmica, era excluído do grupo. E agora... Não, e olha, eu tenho tanto conteúdo Exato. complementar. Exato. Não, porque o cara não é titular. Então precisamos ter uma... E agora o que é interessante é que o especialista vota e não sabe que pode votar, porque o grupo, para se manter, como o Nivaldo falou, se revezando no poder, não fez divulgação alguma que o especialista pode votar, quando deveria ter sido uma enorme conquista dar o voto para todos. Porque você Não, ninguém sabe. Você pergunta para qualquer especialista, ninguém sabe que pode votar. Exato. E hoje eles podem votar como seria o óbvio. Ele paga a mesma anuidade que você, ele está no mesmo clube, ele usa a mesma estrutura e ele nunca pôde votar. E, sorrateiramente, na hora de aprovar o voto universal, eles fizeram uma proporcionalidade. Que o voto do especialista vale metade. Vale metade. Mas também não foi divulgado. E as pessoas que fizeram ou que votaram também continuam anônimas, porque a pessoa devia se orgulhar de ter votado contra, se é uma ideia que ele defende. Mas não. Então, são essas mudanças que a gente... Na nossa era, a gente pensar que uma pessoa não tem direito a voto... É um absurdo. É uma excrescência, uma discrepância. Olha, eu vou fazer um paralelo. Atibaia é uma cidade que carrega o infeliz título de ter sido a última cidade no país a abolir a escravidão. Então é um paralelo que é absolutamente condizente, aquilo que a gente
está falando, está pensando. Então, se a pessoa não pode votar, qual é o interesse dela? Exato. Qual é o interesse dela? E tem muita gente que acabou deixando a sociedade brasileira em função eu vou fazer congresso americano, então. Tá bom, então eu não sou sócio, não posso fazer congresso aqui, eu vou fazer congresso americano, europeu, o que quer que seja, né? Então, nós temos muito marketing na sociedade marketing, pela frente. Eu lembro frente. quando teve o selinho para falar que você era da sociedade. Aquelas campanhas de outdoor, né? Falando, procure o seu cirurgião plástico, mostrando essas coisas, tem que voltar, porque como fazer, não sei. Eu acho, eu estou cheio de ideia de como fazer isso, de como influenciar o público. Enfim, mas é uma coisa que a gente tem que começar a fazer. Isso é fundamental para a reestruturação da especialidade. Procure o seu cirurgião. Quando você for no consultório, veja se é cirurgião, se tem especialidade. Não precisa ser nem da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas que tenha pelo menos a especialidade, né? Para você procurar, porque, nossa... E eu tenho um outro fenômeno que eu acho que foi muito interessante, que surgiu recentemente, porque eu penso como Nivaldo na figura do mentor. Eu acho que essa é uma pessoa importantíssima na formação do cirurgião, do indivíduo, mesmo outras profissões, você ter uma pessoa mais velha, mais experiente, que te orienta, que segue o teu caminho, que está lá. Gostaria que vocês estivessem ontem no workshop. Eu vou falar por quê. Só que eu acho que nós estamos de frente a um novo desafio que aconteceu no pós-pandemia, que é a monetização do conhecimento. Então, até pouco tempo atrás, a minha admiração por Nivaldo, eu ia lá, ligava para ele e falava: gostaria de assistir a sua cirurgia, seguir o senhor por um determinado momento ou um período. Hoje, na maioria dos lugares, isso tem um custo. Todos os cirurgiões cobram para a pessoa ir lá vê-lo operar. Os cursos pagos, valores enormes, estão sendo cobrados. Então, esse é um... gente que não tem capacitação, inclusive. Não tem a validação acadêmica, nem a publicação que valide essa técnica. Agora, o que é o grande desafio da sociedade é que uma coisa é a realidade do que está acontecendo. Por mais indignado que a gente fique, a realidade é essa. A monetização do conhecimento, os cursos que se prosperam em cima de uma grife, e vai caber à sociedade fazer um meio termo e trazer esses cursos ou esse ensino para dentro da sociedade, para viabilizar que com menos recurso a pessoa faça o curso de formação. Exato. E tenha por trás a validação desse núcleo acadêmico que fala: não, esse curso você faz porque é o curso sério, você vem aqui e aprende. Mais um desafio que eu queria que você comentasse, porque a gente já pensou nisso, quando a gente fala assim: eu vou fazer o curso da Mamiele com Bozola no brasileiro. Infelizmente, o cirurgião novo, ele quer consumir a grife. Ele quer fazer o curso da Mamiele de tal pessoa, ou ele quer fazer a recuperação. Então, mas isso é uma questão da gente conseguir ter uma linha de comunicação e mostrar para as pessoas que a grande grife é o curso de L com o Bozola. Exato. Então nós temos uma deficiência mas de estratégia de comunicação. eu vejo de uma maneira muito interessante isso que o Felipe falou. Assim, veja, se você faz residência, 3 anos de cirurgia plástica, você precisa fazer um curso de prótese de mama com recuperação rápida? Assim, para mim isso é um absurdo, para mim. Isso é quase... Eu convulsiono quando eu ouço isso. Mas eu vejo coisas piores, né? Por exemplo, você tem indivíduos da sociedade, com grande representatividade da sociedade, que dão um curso remunerado fora. Quer dizer, você tá falando o seguinte: eu sou o organizador deste congresso, mas eu não vou dar esse curso aqui, eu vou cobrar lá fora. Mas
assim, É, então a sociedade precisa rever alguns conceitos, né? Eu acho. Primeiro, eu acho que isso seria formação. uma questão de vamos dividir o pão de uma forma onde a gente consiga trazer essa representação, esse recurso para quem está se propondo a fazer isso e ter a chancela da sociedade brasileira. Então, eu acho que essa composição de interesses faz parte dessa. Mas, Marco, reatualização. você que é do mundo corporativo, nós precisamos ter um compliance, que não é possível. Isso que o Nivaldo falou, tá todo mundo vendo, assistindo, calado, por quê? Não tem um compliance que diz, olha, se você está aqui, você não pode estar lá. Isso. Sabe? Ou então você abertamente fala, olha, eu tenho um conflito de interesse aqui. Sim. Veja, a universidade ela está passando por um momento muito interessante, que é as universidades públicas, a USP em particular, estou falando, não tem um aporte financeiro necessário para acompanhar a evolução tecnológica. Perfeito. Continua sendo a melhor escola, a escola que tem todas as condições de formar bem, sem problema nenhum. Só que ela não tem aporte financeiro para estar, por exemplo, comprando 20 robôs, 30 robôs, ou todas as tecnologias de ponta. Sim. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo parcerias público-privadas, que é assim, vou fazer um curso dentro da universidade, com a instalação da universidade e com uma maior transparência. Falar assim, ó, isso aqui vai vir para trazer a cabeça, por exemplo. Estão sendo feitos alguns cursos de cadáver lá. Então, o cadáver tem um custo. Esse custo é X. E agora, a inscrição precisa ser paga? Precisa ser paga. Só que não vai ser 50 mil reais, não vai ser 60 mil reais. Vai ser para pagar a cabeça, para remunerar o professor que vai dar aula. Isso é outra coisa que se faz escondido, que se fazia escondido na universidade. Você ganha um salário ridículo, né? O salário da universidade é quase meia pequena cirurgia, nem isso, às vezes não, nem uma pequena cirurgia. Você tem lá e aí dá um curso, enche de gente e o dinheiro vai todo para a universidade. Não, acabou isso, está acabando. Acabou. Assim, agora você vai montar um curso, a universidade vai ganhar uma parte, os cursos são dentro da universidade, tem uma transparência e o ministrador do curso vai receber. Sim. Não vai receber regiamente, mas vai receber como se fosse uma hora extra. Receber regiamente, uma vez que ele tenha público pagante. Isso é uma coisa que a gente precisa começar. Eu tenho problema, assim, se tiver dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, quando você paga a sociedade e paga o Congresso, eu acho que tem alguma coisa errada. Não dá para ensinar todo mundo no Congresso. Olha, pelo amor de Deus, estou fazendo o advogado do diabo. Não, acho que sim. Não, mas vocês estão discutindo coisas diferentes. Não, estão falando outra coisa. Estou falando outra coisa. Assim, eu acho que o Congresso ele está muito mais, digamos assim, um encontro social, né? Se você pegar as mesas colocadas, elas são assim, vamos conversar publicamente. Isso aqui é um clube, tá? Estou de acordo. Eu não vejo nada. Mas assim, se a gente for falar cientificamente, então você precisa estruturar cientificamente o Congresso. Pode ter uma parte social, uma parte científica? Pode. Agora, você não pode usar o Congresso como trampolim para ter uma... Você pega a visibilidade da sua atividade paralela. Da sua atividade paralela altamente remunerada, entendeu? Sim. Então, são coisas que a sociedade tem que balancear. Ou ser transparente. Ou ser transparente. Falar assim, olha, eu tenho um conflito de interesse, né? Que é muito curioso isso. Eu vou com muita frequência para fora. Eu tenho que falar aqui, quem está pagando a passagem, para mim, são eles que pagam a passagem. Principalmente quando eu vou em alguns eventos que são... honesto, que todo mundo sabe que quem vai pagar, eu não pago a minha passagem. É um negócio honesto. Claro. Aqui não, aqui transparente, você... Exato. Aqui não custa nada. Fala assim, olha, eu estou aqui na sociedade, estou aqui nesse hotel de luxo, mas quem paga é a sociedade para mim. Vou fazer uma festa agora, na suíte e tal, presidencial, quem está pagando é a sociedade. Perfeito. Não vejo nada demais isso. Perfeito. E eu posso dizer sim, eu quero, sim, eu não quero. Entendeu? Sim, os sócios podem falar nada disso, não vai ter festa em suíte nenhuma. Nosso dinheiro não é para festa. Nós não somos uma empresa de festas, nós somos uma empresa de congresso, é totalmente diferente.
Outra coisa que eu acho que a gente pode discutir, a cirurgia plástica é reparadora estética, né? A gente fala muito em estética, tudo é muito estética, a juventude só vê estética e a gente não pode se esquecer do básico da gente, que é a parte reparadora, né? Você vê, a gente vê a sociedade de queimaduras, a dificuldade deles, sabe? Os hospitais de oncologia que fazem as reconstruções. Então, eu acho que a gente precisa voltar a resgatar que a cirurgia plástica tem estética e reparadora. A Anadem me convidou em 2019, se não me engano, eles trouxeram o ex-ministro... Gente, como era o nome dele? O Alzheimer deve estar batendo, eu já não me lembro mais. Mas, enfim, foi um grande ministro da Economia que a gente teve. Daqui a pouco eu me lembro. E uma das coisas que eu falei lá era o seguinte: as pessoas precisam acabar com essa história de falar que cirurgia plástica é estética e reparadora. Ela é sempre reparadora. Tanto porque ela vai reparar funcionalmente, quanto ela pode reparar uma condição social, emocional de uma pessoa. Não é porque você está fazendo uma cirurgia de mama, por exemplo, numa menina de 16 anos de idade, que ela não consegue usar um biquíni, porque tem a mama muito grande. Você está fazendo essa cirurgia, está fazendo uma redução mamária, isso não é estético, isso é reparadora, porque você ressocializou o comportamento dessa adolescente. Então a cirurgia plástica ela é sempre reparadora para mim. Então a gente precisa, inclusive, ascender a esse posicionamento, que eu acho que é fundamental. Ele acaba valorizando Mas você tudo. volta à formação básica. Você pega os 82 serviços de cirurgia plástica, menos de 10 deles têm tratamento de fissura labiopalatina. Você veja em São Paulo, quantos serviços tem credenciados em São Paulo? Nenhum deles ensina o residente ou mostra o residente. Outro dia eu tive uma situação, apareceu lá um residente de um serviço que nunca tinha visto uma fissura labiopalatina. Eu falei, pô, não, tá de brincadeira, vamos lá. Não, já vi no livro, ele falava. Já viu no livro, residente de cirurgia plástica. Então, veja, aí a gente, quando se separa reparadora de estética, a razão é muito simples. Os centros de formação são precários. São precários. E aí, quando você pega a minha época, e eu estou falando isso, eu sou formado bem mais que vocês todos juntos aí, mas assim, tinham cirurgiões que tinham serviços credenciados que usavam o residente como mão de obra. E só tinha mama e abdômen. Eu acho que ainda continuam serviços semelhantes a isso. Mama, abdômen e lipo. Mama, abdômen e lipo. Aí você vai falar cirurgia estética e reparadora? Bom, está explicada a razão, né? O indivíduo que só viu mama, abdômen e lipo, ele passa a ser um indivíduo que só conhece cirurgia estética, não conhece, né? Então a denominação fica muito clara, né? Essa separação, sem né? dúvida. Isso é um upgrade necessário para a sociedade, né? Diminuição dos serviços e tal, para melhora. Fazer os residentes circularem, inclusive. A gente tem essa proposta de fazer esse mapeamento dos serviços, através até talvez um aplicativo que o residente possa ir preenchendo as cirurgias que ele participou, realizou, não no sentido de puni-lo, mas no sentido de viabilizar para ele que ele faça mais cirurgias. Perfeito. E agora eu queria pedir para cada um de vocês, uma vez que nós montamos essa chapa para sair da mesmice, para trazer novas ideias, novas propostas para a nossa sociedade, queria que cada um de vocês desse a sugestão do ponto mais importante que vocês acham que precisa ser tratado na nossa gestão que se aproxima no ano que vem. Eu vou começar porque... Claro, por favor. Assim, está coçando a língua. Assim, eu acho que aqui foram falados os pontos modernos e os antigos. Assim, para mim ficou bem claro e acho muito interessante a colocação do Marco em relação à educação, de como se postar, de como
como você se colocar dentro do mercado. Mas eu acho que você tem que partir de princípios básicos, né? A formação é importante, né? Como é que você vai respeitar a cirurgia plástica se você não tem centro formador de qualidade? Então, formação é o ponto número 1. Então, o que se fala, toda campanha, todo mundo fala, os serviços eram 88, agora viraram 82, né? Eles fecharam 4 ou 5 serviços aí, que acho que por alguma razão, até às vezes política, muitas vezes. Mas a primeira coisa é melhorar a formação básica, né? Segunda coisa é representatividade junto aos órgãos que são importantes. Quer dizer, como é que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não vai ao Conselho Federal de Medicina brigar com ato médico, com coisas representativas? Essas duas coisas, para mim, são princípios básicos essenciais. Como lidar com os jovens, com a mídia, eu acho que talvez vocês sejam até mais capacitados do que eu sou para opinar, porque eu não participo da mídia digital, não tenho nenhuma visibilidade. Acredito até que possivelmente, eu não sei se isso faz alguma diferença para mim, mas para ser sincero com vocês, talvez se eu tivesse Instagram funcionante, ativo, talvez eu tivesse uma clínica muito maior do que eu tenho, mas eu não sei se eu daria conta disso, porque eu não tenho tempo nem para me coçar, né? Entendeu? Então eu diria para vocês que os meus 2 pontos importantes que vocês deviam ter é representatividade institucional. Os sócios precisavam ser... Isso aqui precisava ser uma democracia, né? A palavra que está na moda, né? Então, precisava... Assim, os associados e os membros titulares, as pessoas que participam, deviam ter alguma opinião formada e não ter como, cachorrinho de madame, né? Ter que andar atrás com a coleirinha, respondendo e fazendo e reelegendo. Isso, para mim, são os 2 pontos que eu sugeriria para a sua nova chapa aí. Maria. Eu até esqueci de falar. Eu também estou aqui para falar um pouquinho, falei um pouquinho de convênio. Eu acho que, pelo motivo da mudança de vida, muitos cirurgiões plásticos, os recentes querem ganhar dinheiro. Eles não querem tudo muito rápido. Agora, qual um problema que está existindo é que os cirurgiões plásticos, como eu vivo nessa parte de auditoria, eles começaram agora a pedir muitas cirurgias pelo plano, e depois pode até fazer uma particular, com códigos enormes. Eu estou assim meio exagerando. Ele vai fazer uma dermolipédia. Nunca vi tanto código para fazer uma dermolipédia de abdômen. Reconstrução de parede, rotação de retalho, tudo. Por quê? Por que está acontecendo isso nesse setor dos planos de saúde? Isso eu estou falando da plástica, mas posso falar de todas as especialidades. Os médicos estão colocando muitos códigos para receber uma remuneração melhor. Então, eu acho que, como é uma situação, existem os planos de saúde. Para eles sobreviverem, e nós também que fazemos plano de saúde, sobrevivermos, eu acho que precisa ir lá no governo, lá na ANS. Não é só honorário do SUS, é honorário também dos planos de saúde, porque toda a sociedade médica está multiplicando os códigos para receber um valor razoável. E eu acho que, não sei se vocês têm lido, mas os planos de saúde estão apertados. Eles não vão sobreviver. Então, é uma coisa, é um assunto. Não sei se é para agora da gestão, mas muita gente faz cirurgia plástica através de plano de saúde, usando múltiplos códigos e, às vezes, falando que vai fazer o abdômen, ele faz a mama. E por isso volta para aquilo inicial, é a educação. Eu acho que se a gente educar direitinho, e a gente lutar pelos nossos honorários, a gente chega lá. Como nós vamos fazer? Eu não sei. Como eu falei, é coisa de grande. Planejamento estratégico. É assim, uma coisa de presidente, ANS lá em cima,
Porque a gente tem visto muito disso e, consequentemente, prejudica. Eu estou falando isso porque eu sou mais velha, faço plano de saúde há muito tempo. Se eu coloco um código X lá, sou questionada porque eu vou tirar um base celular. Eles falam, não, mas esse código pedem para fazer a mama, para fazer um mini abdômen. Eu falei, gente, eu estou tirando um base celular. Então, isso volta para a educação, sabe? A educação que eu digo, assim, cobrança, sabe? Mesmo que seja a tua cobrança particular, a tua cobrança no SUS, a tua cobrança lá no plano de saúde, que são os 3 polos nossos, né? Então, eu gostaria de falar isso, já que estamos na discussão. Sim, claro. Não sei se a gente consegue alguma coisa, eu acho difícil. Se não me engano, o Tariq, quando ele foi lá para discutir honorário, numa época, nas gestões anteriores, ele foi a Brasília discutir. Eu não sei como é que foi o final disso, mas acho que não conseguiu nada, viu? Mas é um ponto que existe. Tá? É um setor, né? Um setor que tem bastante cirurgiões plásticos. Agora o Marco, para a gente finalizar essa... Querido, Aí tem bastante coisa para... Eu gostaria muito de te agradecer a presença, parabenizar os meus colegas. Que experiência, que coisa sensacional, professor. Muito obrigado por tudo. Bom, eu acho o seguinte, eu nunca na minha vida atendi um convênio. E quando eu me formei em 1990, tirei o meu título de especialista em 1994, eu me decidi por começar a construir, embora fosse um pouco mais difícil, porque o convênio é tranquilo, você vai atendendo, você vai receber um honorário que é questionável, eu nunca concordei com o honorário que o convênio pagasse. Então, dentro da minha vida, eu jamais mandei um requerimento, nunca, em nenhum paciente, falar, vamos tentar fazer pelo convênio. Eu não opero por convênio e fim de papo. Então, eu não vou mandar guia, eu não vou mandar pedido de uma coisa que não é o que tem que ser, etc. Esse sempre foi o meu posicionamento. Eu acho que as propostas que a gente tem que ter começar a fazer uma análise abrangente do nosso mercado, como defender o nosso associado, dentre todas as questões, e aumentar realmente o aporte de informação nas estratégias de humanização. Porque as pessoas acham que humanização é ir lá, abraçar a árvore. Não. Humanização no atendimento médico é a transversalização da comunicação entre as equipes e entre os membros que fazem parte do atendimento médico. Então, é você conseguir falar direito com a tua enfermeira, com a fisioterapeuta, com o odontologista, e etc. Então, ter uma linha clara de comunicação. Acho que a gente está se batendo por um mercado interno e existe um mercado tremendo fora do Brasil, onde nós realmente deveríamos estar aproveitando a grande reputação, digo que é a maior reputação no planeta do cirurgião plástico brasileiro, e nós precisamos começar a desenvolver estratégias overseas para fazer o turismo médico se aflorar aqui no país. Eu acho que o turismo médico é fundamental para, dentro de uma formação bem feita para a sociedade brasileira, vai recolocar o cirurgião plástico dentro de uma condição fantástica. Outra coisa que você falou, que é a parte do mentor, a jornada do paciente, que é derivado da jornada do herói, de Joseph Campbell, ele está baseado até me arrepia, porque ele está baseado exatamente na figura do mentor. Exatamente na figura do mentor. Então, a gente precisa começar a entender
explicar para as pessoas, porque o cara que começa na rede social cedo, vai fazer propaganda, não sei o quê, no segundo processo que o cara tomar, aí a gente já tem uma judicialização galopante, os advogados já perceberam, hoje o cara quer colocar antes e depois, não pode, mas o magistrado já determina isso como promessa de resultado. Então você vai querer colocar antes e depois, é contra o CODAME. Então, além de você sofrer as sanções previstas pelo CODAME, você também vai ter judicialmente sentenças que não vão ser cobertas pelos planos de segurança de assessoria jurídica que a gente tem, por exemplo, hoje, porque se saiu da norma, você não vai ter cobertura nos honorários que você vai ter que pagar, na indenização que você vai ter que pagar para o paciente. Então, eu acho que isso é uma coisa que logo, logo vai ter uma autorregulação de mercado. Então, eu acho que a gente precisa realmente fortalecer o Person-Centered Care, que é o cuidado centrado na pessoa. Fazer com que o residente, fazer com que o médico entenda as nuances de seu paciente, para que ele consiga evitar o que, na minha visão hoje, é o problema mais importante, que é a judicialização da cirurgia plástica. Então, o cuidado, estratégias de humanização, formação e gerenciamento de conflitos, comunicação interpessoal, elo empático, esse negócio é fundamental, mesmo porque nos Estados Unidos, pelo Plan Tree, eles conseguiram reduzir 80% das contendas médicas nos Estados Unidos, eles acontecem por quebra da comunicação entre médico e paciente. Então, eu acho que isso é uma coisa que deve ser realmente colocada para os nossos residentes e ensiná-los a como realmente se comportar da maneira mercadológica mais adequada. Eu sempre me propus a fazer isso porque não é fundamental, mas ele é parte, acho que parte fundamental é ciência, é formação realmente, mas a gente precisa ensinar, voltar a ensinar para as pessoas a ter um mínimo de humildade, a respeitar o paciente que está na tua frente e entender suas limitações. Muito obrigado a todos, foi uma excelente convívio aqui entre nós. Dá. Obrigado, Obrigada, Felipe, pelo convite aqui. Obrigado pelo convite. Felipe. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns.